Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você faz toda a diferença. Se você gostar do tema desse vídeo de hoje, eu peço que, por favor, compartilhe ele nas suas redes sociais, com seus amigos. Se você puder, se inscreve aqui no canal e dá um joinha para ajudar aqui nas visualizações. Isso faz muita diferença aqui para o crescimento do canal. Então, se você deseja que esse canal aqui continue, dá essa força aqui para nós, tá bom? Esse vídeo de hoje é a continuação daquele último vídeo que eu fiz. Magia moderna funciona? É continuação porque alguns inscritos aqui do canal deixaram algumas perguntas, alguns comentários debaixo do último vídeo. Então eu vou estar lendo algum desses comentários, que eu até já respondi, e vou estar discutindo um pouquinho com vocês esse material que eu achei assim, bem interessante. No último vídeo eu havia falado para vocês que esses vídeos, essa sequência de vídeos que eu vou fazer sobre esse livro novo que eu escrevi, vai esclarecer muita coisa do meu trabalho, porque tem muita gente falando besteira sobre o meu trabalho na internet. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um sujeito aí na internet que está falando para as pessoas que o curso de filosofia oculta tem muito conhecimento e não serve para iniciantes. Veja bem, eu sou o idealizador do curso de filosofia oculta e ninguém, absolutamente ninguém, pode falar em nome do curso de filosofia oculta que não seja eu. Então qualquer pessoa que te dê alguma informação sobre o curso de filosofia oculta, esta pessoa não está autorizada a falar em nome do curso de filosofia oculta ou até mesmo em meu nome. Essa pessoa que está falando isso aí, ela não faz a mínima ideia do que seja o curso de filosofia oculta. Até porque ela não estuda nada mesmo, não lê um livro. Então, o curso de filosofia oculta, ele foi idealizado para iniciantes. A intenção, assim como o meu curso de meditação interior prática, a intenção do curso de filosofia oculta é ensinar um iniciante os passos iniciais, os passos essenciais para que ele conquiste uma emancipação magística definitiva. Algumas pessoas, ao invés de auxiliarem outras pessoas a se libertarem de charlatões, pessoas que vendem pactos na internet, preferem aprisioná-las durante anos. A minha intenção não é te aprisionar. A minha intenção é te libertar. É fazer você caminhar com as suas próprias pernas. Parar de seguir instruções de pessoas que não têm autoridade espiritual do teu sagrado anjo guardião. Essa é a única e verdadeira autoridade espiritual que um mago procura, a dos seus espíritos assistentes, a do seu sagrado anjo guardião. No nosso último vídeo, eu te falei 5 passos essenciais pelos quais um mago, desde a aurora dos tempos, empreende para ter êxito nas suas práticas magísticas. Eu vou repetir para você. Passo 1. Se preparar através de estudos, viagens para a chegada do mestre. Não existe aquele ditado, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Então, o estudante tem que se preparar para a chegada do mestre. Ele tem que ter bagagem, ele tem que ter conhecimento, ele tem que já saber a pensar por si mesmo. Então, quando ele está preparado, o mestre aparece. Passo 2. Aprender com o mestre o verdadeiro arcano da magia.
Passo 3. De posse do arcano da magia, entrar em contato com o seu sagrado anjo guardião e receber dele instruções espirituais, segredos ocultos da magia. De posse desses segredos ocultos da magia, então oferecer o seu trabalho para as pessoas. É isso que um mago desde a antiguidade buscava. Então, meus irmãos, o curso de Filosofia Oculta tem a intenção de te emancipar. Ele não trabalha com a interpretação moderna da magia. Portanto, nós vamos lá na antiguidade, vamos aprender como os magos da antiguidade compreendiam a magia, praticavam a magia e se emancipavam espiritualmente. Ninguém, absolutamente ninguém, pode falar em nome do curso de Filosofia Oculta que não seja eu. Seguindo essa ideia, algumas pessoas têm me perguntado se eu ofereço um sistema, uma ordem. Meus irmãos, eu não ofereço sistema. Eu ofereço conhecimento e a maneira de se aplicar esse conhecimento. Eu não tenho nenhum tipo de ordem. Se você quiser estudar comigo, você se associa pessoalmente a mim, nós conversamos, eu vou entender a sua busca, eu vou entender o que você almeja conquistar e dentro das suas capacidades e dentro das suas possibilidades, eu vou te instruir passo a passo para que você se emancipe magisticamente e não fique dependendo de picaretas que te vendem pactos na internet. Então, eu não acredito em ordens modernas. O que as ordens te fazem é te oferecer um sistema, muitas vezes não, sempre idealizado pela mente humana. Então, você, quando entra numa organização dessas modernas, você passa anos e anos e anos subindo nos graus de papel até chegar lá no alto e descobrir que você não se emancipou magisticamente, que você não aprendeu magia. É como se você pegasse uma escada, colocasse numa parede, e aí você sobe a escada até chegar no último degrau. Quando chega lá no último degrau, você descobre que colocou a escada na parede errada. É isso que acontece quando você entra nessas ordens modernas. Você entra num sistema idealizado pela mente humana, muitas vezes que não tem absolutamente nada a ver com a sua prática espiritual, com a sua história. E aí você vai caminhando naquele sistema até descobrir que você só perdeu tempo. Então, eu não te ofereço um sistema. Eu não tenho nenhuma ordem para você se afiliar. Você estuda direto comigo e a minha intenção é fazer com que você se desenvolva, caminhe com as próprias pernas, planeje os seus rituais, aprenda a fazer as suas conjurações, as suas consagrações, até que você entre em comunicação efetiva com seu sagrado anjo guardião. É esta entidade, o seu sagrado anjo guardião, que vai te ensinar os verdadeiros mistérios pelos quais você vai se desenvolver. É o sagrado anjo guardião que te revela os segredos ocultos da magia. E é o sagrado anjo guardião também o responsável por te auxiliar a se emancipar espiritualmente, a salvar a sua alma. Nós vamos falar com bastante detalhe nesses vídeos sobre esse livro que eu escrevi. Então, meus irmãos, vamos começar. Eu quero ler aqui a mensagem das pessoas, os pontos que eu separei, as minhas respostas, e aí a gente continua conversando. Então, o Luiz me escreveu e eu respondi para ele. Vamos lá. Agora o Luiz falando. E para as operações teúrgicas se segue o mesmo processo, não sendo necessário psicurgia. No caso de Crowley, sempre me pareceu que ele
é voltado para a teurgia e talvez por isso o sistema dele não funcione como feitiçaria. A primeira parte está incorreta, a segunda parte está um pouco correta. Olha o que eu respondi para ele. Um equívoco. Nos rituais de teurgia, o teurgo utiliza suntematas noéticas, símbolos dos planos das ideias. Isso implica em utilizar psicurgia nos rituais de teurgia. No caso da associação entre a teurgia e o sistema de Crowley, ele mesmo dá um nome alternativo para o seu sistema, teurgia cética. A teurgia dele, no entanto, é psicurgia apenas, com pouco ou quase nada de feitiçaria ou magia. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara, que parece que as pessoas não entenderam. Eu não falei que psicurgia não funciona. Psicurgia funciona, sob determinadas circunstâncias. E a gente vai ver isso aqui, vamos falar que eu falei disso aqui um pouco mais embaixo. Mas, e aí o Luiz cita aqui que na teurgia não se utiliza psicurgia. Se utiliza sim. Vamos na magia moderna, para ficar mais fácil. Quando você está fazendo o ritual menor do pentagrama, você traça o pentagrama no ar. Alguns instrutores falam que você pode apenas visualizar. O pentagrama, ele é uma suntemata noética, um símbolo geométrico do plano das ideias que você utiliza no seu ritual de teurgia. O ritual menor do pentagrama pode ser considerado um ritual moderno de teurgia da cabala hermética moderna. Assim como na magia moderna, a teurgia na antiguidade, que é a teurgia do Jâmblico, a teurgia clássica, ou até mesmo a teurgia cabalística do Agripa, utiliza esse tipo de símbolo noético do plano das ideias na sua prática espiritual. Em vídeos passados, eu falei que o bom ritual de teurgia é aquele que une todos os três tipos de suntematas. As suntematas noéticas, as suntematas intermediárias e as suntematas... me esqueci o nome. Mas as suntematas materiais. Um bom ritual de teurgia utiliza essas três suntematas. Quando você utiliza suntematas noéticas, e você tem que visualizar, e você tem que criar todo um complexo de visualização criativa dentro da sua prática, dentro do seu ritual, isso é usar psicurgia dentro da teurgia. O sistema do Crowley, que ele chama de teurgia cética, diferente da teurgia da antiguidade, utiliza apenas suntematas noéticas e intermediárias, e muito pouco suntematas físicas, que é o que carrega o ritual de força, de energia, de prana, são as suntematas físicas. São essenciais para o resultado da operação. Vamos continuar nos comentários do Luiz. Magia que não depende da vontade, mas entenda, me causa um espanto, pois mesmo na Goécia, que parece um tipo de magia em que você recomenda e que funciona, é necessário impor a vontade sobre o ser evocado. Veja bem, eu recomendo a Goécia em termos. A Goécia medieval, que todo mundo aí gosta de falar, mas que de verdade não pratica, porque o que as pessoas praticam é uma interpretação moderna da Goécia medieval. A Goécia medieval, a Goécia salomônica, ela é o fim do caminho, ela não é o início do caminho. Porque esta Goécia salomônica, ela lida apenas com cacodaimones, que são espíritos malignos do corpo de Deus. Para lidar com essas criaturas espirituais que são extremamente poderosas, você tem que ter preparo. Você tem que ter adestramento mágico. Como eu falei naquele meu primeiro vídeo de Goécia lá de 2016, você tem que ter iniciação. Porque muitas vezes você vai chamar
e não vai vir ninguém se você não souber fazer, não souber os arcanos corretos a serem utilizados e não tiver autoridade espiritual, não tiver o seu sagrado anjo guardião te ancorando para você convocar essas entidades. Essa é o pano de fundo da magia de Abramelin. Aí eu respondi para ele: então, é necessário refinar o entendimento. A relação entre almas encarnadas não é distinta da relação entre almas e espíritos. Quer dizer, existem protocolos de comunicação através dos quais o contato com espíritos é facilitado. Muitas pessoas, elas por conta da magia moderna idealizada, elas tendem a separar a vida da própria magia. Assim como existem protocolos para nós lidarmos com as pessoas, também existem protocolos para lidarmos com espíritos, e esses protocolos facilitam o acesso e a comunicação com esses espíritos. Apenas a Goécia Salomônica tem essa pegada imprecatória, porque deriva sua compreensão dessas criaturas espirituais, demônios, de uma cosmovisão cristã. Daí o ritual de Goécia Salomônica parecer ser uma cerimônia de exorcismo. A Goécia Salomônica, a tradição salomônica, depende de uma cosmovisão cristã. Na cosmovisão cristã, essas criaturas, os daimones, foram transformados em demônios malignos. Vamos nos lembrar que o homem da Idade Média, onde imperou esse tipo de prática espiritual magística, o homem da Idade Média, ele não tinha uma crença diferente do seu tempo. Então, quando ele praticava a Goécia, ele esperava que aquela criatura espiritual, aquele demônio, se comportasse como a tradição cristã ensina que ele se comporta. Daí, os rituais de Goécia salomônicos parecerem um ritual de exorcismo da igreja. Vamos continuar. Em outros grimórios, anteriores e posteriores à tradição salomônica, por exemplo, anteriores, o Higromanteia, posteriores, o Grimorium Verum, o trato com espíritos é diferente, mais ameno. Na Goécia Salomônica, o tipo de trato é um juramento estabelecido entre o mago e o demônio. Em os juramentos mágicos, somente uma das partes é obrigada a cumprir o acordo. Daí essa característica imprecativa violenta. Na Goécia Salomônica, você arranca um juramento do demônio, aonde ele se compromete a fazer aquilo que você pede. Não se trata de um pacto, não se trata de uma aliança, não se trata de um voto, é um juramento. Em um juramento mágico, apenas uma das partes é obrigada a fazer o que a outra pede. Então, é por isso que a Goécia Salomônica tem essa característica imprecatória, violenta. Grimórios anteriores e posteriores lidam com espíritos de maneira distinta, muito semelhante à cabala crioula, onde você arreia sacrifícios de comida, onde você arreia sacrifício animal, sem necessariamente lidar com aquela entidade, com aquele espírito, de maneira violenta, de maneira coercitiva. Então, para fechar aqui, no entanto, entenda que o simples fato de querer, isto é, projetar a vontade, se comunicar com o espírito, entrar em contato com ele e saber como fazê-lo, é o suficiente para se estabelecer algum tipo de comunicação. Aqui eu falei acordo, mas o correto é comunicação. Porque no início ele fala da questão da projeção da vontade. Então, para você comandar essas criaturas, você tem que projetar a sua vontade. Não! Isso é um equívoco. A magia moderna te ensina essa besteira, essa mentira. Para você lidar com o espírito, você precisa primeiro saber se comunicar com ele, saber entrar em contato com ele.
E através do tipo de relação que você estabelecer com ele, ele vai te atender. Meu irmão, isso não tem nada a ver com projeção da vontade. Se existe uma projeção da vontade no meio dessa história, essa projeção é o simples fato de querer entrar em comunicação com determinado espírito. Como ficariam as tais correntes de criação de alguns grupos cristãos que alcançaram resultados positivos, sendo que talvez é mero psiquismo? Aí entra naquela parte da psicurgia que eu falei. Eu respondi assim: uma das leis da psicurgia, 2 pontos. A projeção da vontade é sinergética. Quanto mais aderirem ao grupo, mais forte será a projeção psíquica. Conecte isso a cadeias mágicas, triangulações mágicas, zonas de poder, e a projeção da vontade será ainda mais potente. Veja, eu não disse que a psicurgia não funciona. O que eu disse é que a magia não é psicurgia e que a psicurgia depende de condições muito favoráveis, como estas, para funcionar bem ou a mente de um paranormal. Ou seja, você entra num grupo de oração e vocês fazem uma corrente mágica. Todo mundo dá as mãos e todo mundo começa a vibrar sobre e visualizar uma pessoa, projetar sobre aquela pessoa seus psiquismos. O fato das pessoas estarem ali em corrente amplifica o poder da psicurgia. Se você leva essas pessoas para o alto de uma montanha, isso amplifica ainda mais o poder da psicurgia. Ou seja, a psicurgia ela depende de condições favoráveis para funcionar efetivamente, a não ser que o praticante seja um paranormal. Aí, meu irmão, funciona fácil. Depois o Luiz falou que, numa resposta que ele enviou, muito grande, um pouquinho sobre o Sagrado Anjo Guardião. Aí eu respondi o seguinte: Luiz, Crowley teve lampejos do trabalho com o Sagrado Anjo Guardião, mas ele passou muito longe do trabalho real, pelo menos até o fim da sua vida, quando finalmente ele compreendeu sua natureza. Então, a tradição espiritual moderna que mais fala do contato com o Sagrado Anjo Guardião é Telemann. Nós podemos dizer que Telemann tem difundido essa ideia a todos os cantos do planeta. No entanto, a filosofia espiritual que menos te orienta a entrar em contato com o Sagrado Anjo Guardião é Telemann. Por quê? Porque o Crowley, ele mesmo não sabia como entrar em contato com o Sagrado Anjo Guardião. Durante a maior parte da vida do Crowley, ele foi confuso com relação à natureza do Sagrado Anjo Guardião. Ele deixou um ritual pronto para se entrar em contato com o Sagrado Anjo Guardião. E esse ritual não funciona. Por quê? Porque ele não serve para entrar em contato com o Sagrado Anjo Guardião, mas para você refinar sua alma superior, sua alma intelectual, seu eu superior. Então, embora Telemann fale muito de Sagrado Anjo Guardião, Telemann não te oferece nada para você entrar em contato com seu Sagrado Anjo Guardião. Essas respostas, isso tudo que a gente está conversando, está aqui nos comentários do vídeo. Depois, se você quiser, dá uma olhada aqui. Mas essa questão aí do Sagrado Anjo Guardião e do Crowley, a gente tem que esmiuçar muito. Porque embora ele fosse confuso com relação ao Sagrado Anjo Guardião, ele falou algumas coisas interessantes e que estão no escopo da tradição. Então, assim, a gente precisa ter uma conversa assim, detalhada, uma conversa assim, em tópicos, levantando cada um dos tópicos que ele fala sobre o Sagrado Anjo Guardião, para conseguir ver aonde que ele estava indo para o caminho certo e aonde que ele estava indo para o caminho errado. Não é o objetivo desse vídeo de hoje. Depois, um outro comentário aqui, o Mephisto deixou um comentário interessante. Eu vou ler o comentário dele, a minha pequena resposta, e vou falar um pouquinho. Aí o Mephisto falou assim, ó: de certa forma, sempre é necessário um pouco de mente em qualquer tipo de operação. O universo é mental. Um adendo: quando no hermetismo fala que o universo é mental, está falando da mente de Deus e não da mente do homem. Tá ok? Vamos continuar.
Aí o Mefisto continua. Porém, a utilização das virtudes das coisas seriam como subsídios poderosos para a formação de emoção, energia, esfera de Nessá, uma vez que essas coisas causam fortes impressões aos sentidos. Depois, essas energias devem ser conduzidas, medidas e concentradas, rode, perfeitamente pelo mago no intento. Sem a utilização dessas correspondências, virtudes, dificulta imensamente ou até impossibilitaria esse processo, caracterizando como psicorgia. De nada vale também um ritual se a pessoa não souber conduzir as virtudes, pois, senão, bastaria derrubar um cabelo que sem querer no cemitério para dar merda. Até essa parte aqui me chamou a atenção. Aí eu respondi assim, então, o seu olhar é modernista demais, mas caminha na direção correta. Peço que veja acima minha resposta ao Luiz. Acho que explicará bem as coisas. Achei interessante comentar este ponto. Bastaria derrubar um cabelo sem querer no cemitério para dar merda. Aí eu respondi, ué, mas dá merda mesmo. Tantos são os ensinamentos de cabala crioula e até São Cipriano adverte do perigo de se não se preparar para entrar e sair de um cemitério. O ruim da magia moderna é que ela cria fantasmas que afastam o magista da magia, quando na verdade não tem muita distinção entre a vida e a prática da magia. Então, vai no cemitério e deixa lá o seu cabelo cair para você ver o que acontece. Inúmeros feiticeiros, inúmeros sacerdotes de cabala crioula, até São Cipriano ensinam que o mago, o magista, deve tomar todo o cuidado do mundo ao entrar e sair de um cemitério. Quando não são os sacerdotes de cabala crioula e falam assim, ó, se você for fazer alguma demanda lá dentro do cemitério, não volta para casa, não entra com a tua casa com a roupa que você foi no cemitério. Assim, quando você voltar do cemitério, toma um banho de descarrego. Quantos não são os sacerdotes de cabala crioula que ensinam isso? Mas os magistas modernos não sabem, né? Por quê? É muita abstração. A magia moderna, ela afastou o mago da magia. Como se magia fosse distinta da vida. É por isso que nos vídeos para trás eu falei assim, ó, só Telema que tem essa bobagem. Na vida, você é um bosta, você é um bandido, você é um ladrão, mas nos planos internos, você é um grande iniciado. E aí eu falei, mentira isso, meu irmão. Se você é um bosta na vida, se você é um bandido na vida, tu é um bosta no astral, tu é um bosta nos planos internos. Não se afasta o nosso dia a dia da magia. Então, como eu falei no último vídeo, a própria feitiçaria, ela dá direção ao que você quer fazer. Quando eu falo de feitiçaria, eu estou falando de fazer feitiço, utilizar vela, utilizar cabelo, fazer um trabalho mágico que manipule a luz astral. O fato de você usar a vela, de você usar o cabelo, de você montar aquele feitiço, isso já é a direção que você está dando. Por isso eu falei, pega aí uma múmia de uma pessoa, um cabelo de uma pessoa, coloca dentro de um caixão, enterra lá no cemitério. Precisa falar nada, precisa fazer nada. Você vê o que acontece com a pessoa. Irmão, isso já é a direção. A feitiçaria, o ato de fazer a feitiçaria já é a direção. Você não precisa visualizar nada, você não precisa falar nada. Se você fizer isso, como eu falei no último vídeo, melhora. Mas não é necessário para a magia funcionar. Então, um conselho, meu irmão. Se você for no cemitério, não deixa teu cabelo cair no cemitério. Dá merda. Se você for no cemitério, não entra na tua casa com terra de cemitério. Não entra na tua casa com roupa de cemitério. Toma banho de descarrego, toma banho mágico para se purificar depois que você volta do cemitério. Não dá mole não. Não faz igual magista moderno não, que é SN, não sabe nada. O próprio Eliphas Levi já fala um pouco disso. Quando ele ensina que
o fato de você manipular o seu material ritualístico, isso já é o suficiente para você modular a luz astral. Meus irmãos, então esse vídeo foi só para dar um esclarecimento aí sobre essas mensagens, essas postagens aqui dos meus inscritos, que eu achei muito interessante e eu quis fazer esse vídeo aqui para conversar com vocês e também para tirar aí aquelas dúvidas que eu falei no início desse vídeo aqui a respeito de pessoas falando sobre o curso de filosofia oculta, pessoas que não sabem nada do curso de filosofia oculta e pagam de mago aí na internet. Tá bom, meus irmãos? Gratidão aí pela sua participação aqui nesse canal, gratidão pela sua presença. Vocês são muito importantes para esse trabalho funcionar, para esse trabalho dar certo. Então, assim, sou muito agradecido de verdade pela presença de vocês aqui nesse canal. Grande abraço aí para todo mundo e me diz aí o que vocês pensam. Coloca aqui debaixo do vídeo, tá bom? Grande abraço para todo mundo.